Olá, amigos. Meu nome é Marcos Aurélio. Estamos aqui convidados para fazer um estudo sobre o tema Os Bons Espíritas, dentro da programação semanal da Associação Espírita Célia Xavier. Seria presencial, mas isso não é adequado agora. Contamos com o amparo dos benfeitores espirituais. Que Deus nos envolva em suas bênçãos, trazendo-nos saúde e paz de espíritos. O tema Os Bons Espíritas foi escrito e inserido por Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título maior Sede Perfeitos. No item 4 do capítulo 17, Os Bons Espíritas, Kardec aplica toda a sua lucidez, clareza e profundidade no ensinamento, sequenciando os assuntos do capítulo Sede Perfeitos de forma bem metódica, colocando em sequência os temas caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas, tema específico de hoje, definindo assim um roteiro que nos orienta a ser um homem de bem, um bom espírita. Esclarece inicialmente que o sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, citado no Evangelho de Mateus capítulo 5, não fosse tomado ao pé da letra, o que poderia pressupor a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, torna-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Esse modelo, esse roteiro de melhoria íntima, Kardec nos apresenta no item 3, o homem de bem. Assim sintetizado, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, deposita fé em Deus, sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. É bom, humano e benevolente para com todos, considera todos como irmãos. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias e estuda continuamente suas próprias imperfeições. Estamos em uma transição íntima de um ser imperfeito para um homem de bem. Imaginamos aqui a ilustração do que imaginamos com referência à transição da lagarta para a borboleta, que acontece dentro de um casulo fechado. A própria lagarta vai se descartando
das energias pesadas, do material mais grosseiro. No íntimo, a lagarta tem a célula que caracteriza o seu horizonte, o seu futuro, que é virar uma borboleta, um ser mais leve, poder voar, polinizar, embelezar as paisagens. Uma super inspiração que vem da natureza. Evoluir, tornar outra coisa, algo melhor. Lembrando que o melhoramento do homem é o objetivo essencial do Espiritismo. O fim do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade. Com seu carinho, Kardec nos dá um presente, ensinando-nos a ser um homem melhor, uma melhor versão de nós mesmos. Inspira-nos a vislumbrar um horizonte melhor, ser uma pessoa mais leve, que possa voar para os cimos da vida espiritual. Uma razão de viver. O codificador, nesse tema, nos indica alguns valores para que possamos ir avaliando se estamos nos tornando pessoas melhores. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Esse modelo, esse roteiro, contém os valores, virtudes de um verdadeiro homem de bem. Kardec, com os espíritos, não fez esse roteiro, não apresentou esse modelo de virtude, de valores, para nos constranger, nos encolher, nos tornar envergonhados. Figuram como um grande propósito, uma meta a atingir. Algumas pessoas interpretam esse texto literalmente e têm receio, às vezes, de dizerem-se espíritas. Preferem dizer que estão tentando sê-lo, por entenderem erroneamente que para ser espírita a pessoa não pode ter defeitos. Estamos a caminho da meta, uns mais perto, outros mais longe. O próprio Kardec nos tranquiliza ao concluir o item O Homem de Bem, dizendo: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Aí o codificador faz a sua, então, descrição, a sua conceituação sobre os bons espíritas, dizendo que o espiritismo, dentro desse modelo, pode nos ajudar a atingir essa meta de ser uma pessoa melhor, benevolente, indulgente, caridosa. Ele diz: bem compreendido e bem sentido, o Espiritismo leva a esses resultados. Ele orienta que muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Eles têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhe modifica as tendências instintivas. Em outras palavras, atém-se mais aos fenômenos do que à moral. Ele diz assim: em suma, o espírita verdadeiro e sincero é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Nesse ponto, Kardec lavra uma frase
lapidar na doutrina. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ser um bom espírita é atingir a meta que o espiritismo quer alcançar em relação aos seus adeptos. E essa meta, ele a coloca no esforço em a pessoa se melhorar e nas transformações que ela vai realizando dentro de si. Esse é o caminho natural que nós, os espíritas, vamos percorrer por força do ideal que abraçamos. Assim, Kardec entendia que desde que uma pessoa se interessasse ou se inteirasse da finalidade do espiritismo, que a compreendesse e que fosse tocado no sentimento, ela já teria motivos suficientes para iniciar essa caminhada. Para tanto, por um compromisso consigo mesma, passaria a se esforçar para se tornar melhor e contribuir assim para o melhoramento da humanidade. Expondo sobre os bons espíritas, Kardec se referia aos espíritas que já assumiram consigo mesmos o compromisso de se melhorar. O que não aconteceria quando, aceitando, admirando e até divulgando a doutrina, ainda não empregasse nenhum esforço naquele sentido. Somos ainda espíritos imperfeitos, um estágio no nosso processo evolutivo. Convivemos simultaneamente com as virtudes e as imperfeições. Temos altos e baixos. Não podemos viver nessa dualidade de maneira conformada, inerte. É preciso esforço e ação no bem. Há momentos em que nós agimos como bons espíritas ou verdadeiros espíritas. Há instantes, porém, que somos sombras. Não por uma maldade inata, mas por ignorância, inexperiência ou fragilidade. O fato de não correspondermos inteiramente aos atributos do verdadeiro homem de bem, relacionados no item 3, não nos tira o qualificativo de espíritas. A evolução é gradual, é progressiva. Na Revista Espírita de 1865, com o título O que ensina o Espiritismo, um dos artigos, Kardec reconhece o quanto é difícil para nós alcançar uma só virtude numa encarnação. Como vemos no item 350 de O Livro dos Médiuns, ele diz: de que serve acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna o homem melhor, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente nas adversidades? Todos os homens poderiam crer nas manifestações e a humanidade permanecer estacionária. Mas tais não são os desígnios de Deus. E chegando próximo ao final do nosso estudo, nós fazemos uma reflexão final. Como estamos exercitando nossos compromissos, nossas responsabilidades? Temos nos esforçado no bem? Fazemos esforços para ser uma pessoa boa, humana, benevolente? Alimentamos ainda ódio, desejo de vingança? Perdoamos e esquecemos as ofensas? Nos esforçamos para ser indulgentes para as fraquezas alheias? Estudamos as nossas próprias imperfeições?
Então, meus caros amigos, finalizando, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e à casa de Célia Xavier por essa oportunidade de falar sobre um assunto que toca muito os nossos corações. Que Deus nos abençoe, muita paz, que assim seja.